Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar início à nossa aula de matemática, então eu peço que vocês peguem aí o livro de matemática nas páginas 196 a 197. Nós vamos começar um novo assunto falando sobre frações equivalentes. Então vamos saber como resolver uma fração equivalente. Então, para saber, eu coloquei 3 exemplos aqui, certo? Então, eu coloquei o exemplo de Maria, Ana e José. Então, cada um deles dividiram uma torta de morango iguais, de partes iguais. Então, vamos saber aqui. Maria, ela dividiu a torta em 2 partes e ela comeu apenas uma parte da torta. Então, ela comeu um meio, certo? Ela comeu uma parte que foi dividida um todo em duas partes, ela comeu uma. Ana, ela dividiu sua tortinha em 4 partes, então ela comeu 2 partes dessa tortinha, então ela comeu 2 quartos, ou seja, o todo foi dividido em 4 partes e dessas partes ela comeu 2. E José dividiu a sua torta de morango em 8 partes. Então, ele comeu 4 partes aqui da torta. Então, ele comeu 4 oitavos. Ele dividiu a torta em 8 e comeu 4 partes. Então, o que nós podemos observar aqui? Que essas frações, por mais que eles tenham dividido a torta em partes diferentes, eles comeram a mesma quantia, certo? Eles dividiram em partes diferentes, o todo foi dividido em partes diferentes, só que eles, como nós podemos perceber, eles comeram a mesma quantia, eles comeram a mesma quantidade. Maria comeu um meio, Ana comeu 2 quartos e José comeu 4 oitavos. Então, todos eles comeram a mesma quantidade da torta. Então, nós podemos dizer que um meio é igual a 2 quartos e 2 quartos é igual a 4 oitavos. Então, essas frações são denominadas de frações equivalentes. Então, vamos saber aí o que são frações equivalentes. As frações equivalentes são as representações, as frações, de representações da mesma parte do inteiro. Então, fração equivalente é a representação da mesma parte do inteiro. Então, podemos dizer novamente que fração equivalente, ela tem a mesma parte, a mesma quantidade do inteiro, ok? Então, um meio é igual a 2 quartos, 2 quartos é igual a 4 oitavos. Então, todas essas frações aqui, elas são frações equivalentes. Tem outra maneira de descobrir quando uma fração ela é equivalente. Nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número diferente de zero, por qualquer número natural diferente de zero. Vamos dar um exemplo aqui, olha só. 3 quintos. Então, eu quero descobrir uma fração equivalente a 3 quintos. Então, eu posso multiplicar o numerador por 3 e o denominador por 3. Vejam só, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Se for por 3, tem que ser, se o numerador for por 3, o denominador também tem que ser por 3, para descobrirmos uma fração equivalente. Exemplo, 3 vezes 3 dá 9 e 5 vezes 3, 15. Então, 9 quinzeavos é equivalente a 3 quintos e 3 quintos é equivalente a 9 quinzeavos. Então, essa é uma forma mais simples de descobrir uma fração equivalente. Nós podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou também nós podemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? Vamos dar outro exemplo. Eu tenho aqui essas 2 frações, 3 sextos, certo? Então, eu vou encontrar uma fração equivalente a 3 sextos. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 3 e aqui por 3.
3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Então, 9/18 é uma fração equivalente a 3 sextos, ok? E aqui eu posso fazer uma divisão para encontrar uma fração equivalente. Eu posso dividir aqui, ó, por 2 e dividir 4 por 2. Tem que ser pelo mesmo número, que dê exato, certo? 2 dividido por 2 vai dar 1 e 4 dividido por 2 dá 2, 1 meio. Então aqui deu 1 meio, certo? Então eu dividi, ó, 2 eu dividi o numerador e o denominador pelo mesmo número, porque tem que dar exato. Se eu dividir o numerador por 2, eu tenho que dividir o denominador também por 2. Então, 1 meio é uma fração equivalente a 2 quartos, certo? Então, uma maneira fácil de encontrar uma fração equivalente é você multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número diferente de zero, ok? Então, com essa explicação, vocês irão fazer a página 197 do livro de matemática. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.